Uma das primeiras obras que efetuei na minha chácara foi um galinheiro. Esse galinheiro, que tem cerca de 100 metros quadrados de área, foi construído de modo a ser seguro para evitar a entrada de animais predadores como a raposa ou o gato-toirão e ainda aves de rapina. Esses cuidados impunham-se uma vez que o galinheiro foi instalado em pleno terreno agrícola, afastado de habitações e, por isso mesmo, deduzi que seria um alvo mais atrativo para esses animais. O galinheiro tem uma área coberta e outra fechada, destinada a abrigo das aves, e a restante está vedada com rede de arame entrançado e por cima com rede de PVC em pequenas quadrículas para evitar a entrada de aves de rapina e outros animais selvagens e também para impedir a fuga de algumas aves, como pombos ou rolas. Cheguei a ter no galinheiro um elevado número de aves de várias espécies, mas neste vídeo vou falar mais especificamente de patos, porque de início apostei com entusiasmo na criação destas aves. Adquiri uma dúzia de patos de carne, daqueles patinhos brancos que não fazem criação, 4 fêmeas e um macho de patos mudos e um casal de patos reais. Não tinha qualquer experiência na criação destas aves, mas resolvi dedicar-me a essa atividade porque ouvia dizer que os patos comiam de tudo e faziam muita criação. Esse foi um dos motivos, e um outro foi porque achava os patos bonitos e que seria bastante romântico ver as aves a nadarem num pequeno lago. Foi por isso que deitei mãos à obra, na construção de uma pequena piscina para que os patos pudessem tomar banho e se sentissem bem. E eu próprio também, quando tivesse tempo para os apreciar nessa atividade. No entanto, acabei por chegar à conclusão de que foi um erro construir o pequeno lago e pensar que seria bonito ver os patos a nadarem. Esse erro tem apenas a ver com a falta de água corrente no lago, ou pelo menos a falta de um poço de onde extraísse água à vontade para fazer a limpeza e a mudança da água do lago. Como já disse em outros vídeos, a minha chácara não tem nenhum poço e a água é aproveitada da chuva, mas no verão ela não abunda e por isso tinha dificuldade em mudar a água do lago. E a verdade é que os patos sujavam a água muito rapidamente, e não só a água do banho, pois até os bebedouros ficavam sujos muito rapidamente e era preciso estar sempre a limpá-los. Normalmente os patos estão associados à água e, naturalmente para eles, é uma satisfação poder nadar ou mesmo chafurdar num qualquer recipiente, mas será muito melhor se o fizerem em água corrente e abundante, para além de ser visualmente mais agradável vê-los a nadar em águas limpas do que a chafurdar num pequeno charco. Sei que muita gente cria patos sem ter nenhum lago para eles tomarem banho, e será que isso é mesmo necessário? Ou os patos apenas precisam de ter água para beber? Encontrei 2 opiniões em 2 livros sobre a autossuficiência que não são totalmente coincidentes, e uma delas aconselha mesmo a quem não tiver fontes na sua terra a desistir de ter patos. Está no Guia Prático da Autossuficiência de John Seymour e diz o seguinte: é absurdo dizer-se que os patos não precisam da água. É indispensável que tenham sempre água e sem ela não podem ser felizes. É desumano ter animais em condições que vão contra a própria natureza. Deixe os patos irem para a água, mas não os mais pequeninos, com 10 a 15 dias, ou melhor, antes que lhe tenham aparecido a proteção natural, óleo sobre as penas. No entanto, dê-lhes sempre água para beberem. É preferível que a água onde os patos nadam tenha corrente e se renove continuamente. Um tanque de água estagnada é menos saudável. Muitos ovos são postos na água ou sobre as margens, e se o tanque estiver sujo, os ovos que tiverem a casca porosa podem ser perigosos para comerem. Não coma nunca os ovos que tenham estado em água suja, mesmo que os limpe muito bem por fora. E, se não tiver fontes na sua terra, aconselho-o a desistir de ter patos. É evidente que pode construir um tanque artificial em cimento, barro ou com qualquer material plastificado enterrado no solo, mas nestes casos tem de ter possibilidades de renovar a água. Um pato tomará conta e terá mesmo muito prazer em o fazer de meia dúzia de patas, mas estas são mães lamentáveis. Se as deixar chocar, têm de as fechar forçosamente numa incubadora, pois de outro modo podem matar os filhos arrastando-os por toda a parte atrás delas. As galinhas são melhores mães do que as patas. O período de incubação dos ovos de pata é de 28 dias. Os patos pequenos precisam de uma alimentação muito cuidada. Desde o primeiro dia até à 10ª semana, dê-lhes tanto de cevada ou de outros alimentos, quanto eles o desejarem, e junte-lhes leite. Alimente os patos do mesmo modo que alimenta as galinhas, que não são para engorda. O pato não come tanta erva como o ganso, no entanto encontrará sozinho grande parte da sua alimentação, se puder ir até a água ou até ao lodo.
é parcialmente carnívoro e come lesmas, serpentes, rãs, minhocas e outros insetos. Não deixe que as patas engordem muito, pois os ovos serão estéreis. À guisa de pequeno almoço, os patos gostam de uma papa de legumes cozidos, flocos de aveia, farinha de ervilhaca ou de feijão, farinha de trigo e um pouco de farinha de cevada. Dê-lhes metade de uma mão cheia todas as manhãs e outra metade à noite. Se achar que ficam muito gordos, diminua as rações. Se os achar muito magros, aumente as rações, como é óbvio. Deve matar os patos pequenos quando eles tiverem 10 semanas. De qualquer modo, não irão aumentar muito de peso. Evidentemente que também pode comer patos mais idosos, mas estes serão mais duros e com mais gordura. O abrigo para os patos pode ser extremamente simples, o que não significa que seja feito de qualquer modo. Os patos gostam de abrigos secos, sem correntes de ar, mas bem arejados. Se for um abrigo que possa ser transportado, melhor, pois se assim não for, o espaço imediatamente à volta torna-se num verdadeiro esterco. O abrigo também deve ser resistente às raposas e aos ratos. Apesar de raras, eventualmente pode aparecer alguma doença na criação. A mais comum é o descadeiramento, provocado pela falta de vitaminas na alimentação e caracterizado pela atrofia das pernas. Para prevenir a doença, use uma alimentação balanceada e rica em vitaminas. Às vezes, os patos têm diarreia acompanhada de hemorragia intestinal. Alguns criadores costumam usar 100 gramas de borra de café misturadas com 10 litros de água. Apesar de ser um remédio caseiro, sem nenhum fundamento científico, costuma dar bons resultados. Recomendações para o iniciante na criação de patos. A cada 4 meses, dê às aves vermifugos à base de piperazina, principalmente se eles forem criados soltos em locais onde haja lagos. Eles se alimentam do lodo dos lagos e ficam em contato permanente com a terra, sujeiras e verminose. Para a criação criada à solta, construa um abrigo, mesmo pequeno e rústico, para os patos se protegerem do sol. Descarte as fêmeas após 2 anos de idade, pois a postura diminui muito daí em diante. Jamais coloque patos em gaiolas, viveiros, porque eles criam calosidades na sola dos pés. Além disso, no caso de criações grandes, em áreas maiores, faça várias divisões, para reprodutores, para as aves pequenas até 30 dias e para aves até 90 dias. Esta narração já vai um pouco longa e vou terminar por aqui. Para quem tiver interesse em criar patos, poderá consultar um artigo do meu blog com mais detalhes e que está complementado com cerca de 160 comentários de leitores, o que pode também ser uma ajuda. Fica um link para esse artigo na descrição e também no final deste vídeo.